Olá, minha irmã, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional Crescendo no Senhor. Hoje, dia 28 de agosto, 8 horas da manhã, e a gente está chegando na parte final da nossa reflexão sobre o livro de Gênesis, né? A gente está hoje no final do capítulo 47, início do 48. Vamos ter ainda o 49 e o 50, e aí a gente vai, se o Senhor nos permitir, entrar no livro de Êxodo. O que a gente pode tirar de lição, né, desse capítulo final? Três coisas para mim que são muito importantes. Primeiro, para a gente compreender como os nossos pecados eles nos fazem adoecer e nos fazem gastar tempo com coisas desnecessárias. Por que eu estou falando isso? O nosso irmão aqui, o personagem principal dessa parte final, José, o filho amado de Jacó, ele perdeu 22 anos da comunhão com o seu pai por causa do pecado dos seus irmãos. Jacó, seu pai, perdeu 22 anos de relacionamento com o seu filho amado, José, filho da sua esposa que ele amava, Raquel, pelo pecado dos seus outros filhos. Principalmente de Rúben, que era o mais velho, o primogênito, aquele que deveria intervir quando isso aconteceu. Olha só que interessante, né? Quantas coisas que eu e você fizemos que nos fizeram nos afastar de pessoas. Quantas coisas eu e você fizemos, ou quantas ações nós tivemos que nos afastaram de pessoas que a gente amava. E nem estou falando só do relacionamento íntimo entre homem e mulher, mas quantas pessoas a gente perdeu nessa vida, quantos relacionamentos foram interrompidos por coisas desagradáveis da nossa parte, do nosso caráter, ações sem pensar, ações egoístas. O que acontece com os irmãos de José é o que acontece hoje com a gente na sociedade. O nosso pecado nos afasta da convivência saudável com as pessoas. E Jacó, ele infelizmente experimentou isso. A palavra de Deus ela vai dizer aqui na parte final, a gente já vai fazer a leitura, que Jacó chegou no final da sua caminhada. Jacó viveu os primeiros 17 anos da vida de José. E agora vai viver os seus últimos 17 anos. Então Jacó ele tem um vácuo ali de 22 anos onde José não se faz presente. E agora ele vai ter essa oportunidade final. Jacó então está vivendo essa última oportunidade, aconteceu toda aquela fome, José então ele consegue convergir toda aquela situação direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele supre a necessidade do seu povo e também do seu povo de adoção, que são os egípcios. E agora a gente chega no capítulo 27, versículo 27. Vamos fazer a leitura. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela eles tomaram possessões, foram muito fecundos e se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da sua morte, Israel mandou chamar a José, seu filho, e disse: Se achei alegria na tua presença, imploro-te que ponha a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de benevolência e de verdade. Não quero que me enterres no Egito. Porém, quero que me leves para me enterrar com os meus pais. Me leve para aquele lugar e me enterre lá na sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua vontade, meu pai. Então disse Jacó: Jura-me! E ele jurou. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Outra lição que a gente pode aprender aqui: você faz o bem, você colhe o bem. O direito da primogenitura, quem deveria fazer isso? O filho mais velho, Rúben. Mas nós sabemos o que Rúben fez por N vezes, né? N vezes. Rúben teve um caso com a própria concubina de Jacó. Rúben teve um relacionamento com a própria mulher, podemos dizer assim, do seu próprio pai. Então a segunda coisa que nós precisamos entender é: o nosso pecado não vai ficar oculto. Ele volta para nos atormentar. Infelizmente ele volta para nos atormentar. Se nós não confessamos os nossos pecados, nós seremos envergonhados por ele. Os nossos exemplos aqui no Gênesis nos demonstraram isso. E esse exemplo final principalmente. E a terceira coisa que eu quero que você entenda é a responsabilidade que agora vai ser transferida de Jacó para José. José vai continuar habitando na terra do Egito. José não vai sair dali. Sua descendência vai ficar ali.
A descendência das outras tribos também estarão ali, até que aconteça o mover da parte de Deus para que eles saiam do Egito. Mas José ele vai ter uma responsabilidade sobre toda a casa de seu pai. E agora, antes de morrer, nosso amigo Jacó vai chamar um por um todos os filhos e vai abençoá-los, e vai dar as diretrizes, vai dar a bênção de Deus sobre a vida de cada um deles. Vou fazer uma leitura aqui então, no capítulo 48. Passado essas coisas, disseram a José: teu pai está muito enfermo. Então tomou José consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, o teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel, Jacó, e sentou-se no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz lá em Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo, e multiplicarei a tua descendência, e tornarei como uma grande multidão, e darei a essa terra a tua geração, e isso será uma possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que nasceram no Egito, antes que viesse até o Egito, são meus filhos também, Efraim e Manassés. Serão meus como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o teu nome. Um dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com o meu pesar Raquel, na terra de Canaã, no caminho. Havendo ela ainda a pequena distância para chegar a Efratá, eu sepultei ela ali, no caminho a Efratá, que é Belém. Tendo visto isso, os filhos de José: quem são estes, então? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar até mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já tinham se escurecido por causa da sua velhice, de modo que não podia mais ver. José, pois, fez enxergar e chegar até ele, e ele os beijou e os abençoou. Por que eu li essa parte final aqui, né, que parece que não tem muito contexto? José, então, agora ele leva os seus 2 filhos, e os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, se juntarão aos outros irmãos e farão parte da herança de Deus. Farão parte da casa do Senhor. Efraim e Manassés, o filho da honra e o filho da alegria multiplicada. Efraim e Manassés agora fazem parte da família de Deus. Meus irmãos, a gente está finalizando a história de Jacó. E a gente vai entrar agora no próximo passo. Jacó chamará os seus filhos, todos eles. Jacó irá orar junto a Deus e eles vão para o velório, para o funeral de Jacó. Agradeço a Deus por essa oportunidade nessa manhã de poder estar compartilhando contigo essa palavra, que para mim é muito simples e objetiva. Tem coisas que a gente não pode fugir. A gente precisa se consertar hoje, a gente precisa cuidar dos nossos, a gente precisa entender que relacionamento é mais importante do que coisas. As coisas vão apodrecer, esse teclado vai estragar, essa mesa de som vai ficar velha, vai começar a dar ruído, esse computador vai travar, mas nossos relacionamentos serão para sempre. Um ótimo dia a você, muita paz e que a graça do Senhor possa inundar o seu coração, em nome de Jesus. Até amanhã.